Olá! No nosso papo de hoje, vamos destrinchar uma estratégia de trading que, sabe, me fez pensar bastante. Uhum. É que analisar o mercado olhando para um único gráfico sempre me pareceu assim como tentar entender um filme assistindo a uma cena só. Totalmente fora de contexto. Exato. Você vê alguém chorando e pensa que é um drama, mas não sabe que a cena anterior era, sei lá, uma comédia hilária. Ou que a pessoa estava só cortando cebola. O contexto muda tudo. E no mercado, essa falta de contexto é o que geralmente transforma uma operação que parecia perfeita numa perda bem frustrante. É exatamente essa sensação. E o material que a gente recebeu para análise de hoje ataca justamente esse ponto. Basicamente uma aula sobre usar múltiplos tempos gráficos. Com foco no mini índice, né? Isso, no mini índice. A ideia é usar diferentes lentes de zoom. Mas o que me pegou mesmo não foi a parte de como achar uma boa oportunidade. Foi a ênfase em como evitar as ruins. O que, no fim das contas, é o que separa os traders consistentes daqueles que só, têm sorte por um tempo. A defesa geralmente ganha o campeonato. Boa. Então, a nossa missão aqui é mergulhar fundo nessa técnica. Vamos entender por que um gráfico só pode ser uma armadilha, como os tempos conversam entre si e o mais importante, A hierarquia de sinais. a hierarquia. Do cenário ideal até aquele que é um sinal vermelho para ficar bem, bem longe. Olha, o ponto de partida desse material é fascinante, porque ele toca numa dor que é, assim, universal do trader. Qual dor? Aquela operação que, no gráfico de curto prazo, parece impecável, Sim. sabe? Seus indicadores todos acendem, a formação gráfica é de livro. E 5 minutos depois? 5 minutos depois, o mercado vira com uma violência que você não entende e leva seu dinheiro. O famoso fui violinado. A gente sempre acha que é manipulação, alguma coisa assim. Mas talvez seja só miopia nossa. É por aí, né? É. O material sugere que a resposta não está num indicador melhor, mas sim numa perspectiva mais ampla. A verdadeira habilidade não seria só identificar o sinal. Seria entender o ecossistema todo. Perfeito. É sobre, antes de pular na piscina, verificar se a correnteza não está te levando direto para o ralo. Ok, vamos começar a desembrulhar isso então. A primeira ideia que o texto apresenta já me fez parar para pensar. É bem contraintuitiva. Uhum. Ele diz que, ao começar a usar múltiplos tempos gráficos, o nosso objetivo inicial não é procurar algo que confirme a entrada. O que vai contra quase tudo que a gente lê por aí, né? É sempre sobre buscar confluência, confirmação. Lógica é de gerenciamento de risco em primeiro lugar e de lucro em segundo. Gostei disso. O texto é muito direto. Tem uma citação que é tipo o coração da filosofia. Ele diz: no começo, a gente procura não por algo que nos confirme a entrada, e sim por algo que nos evite a entrada. É quase um juramento de Hipócrates para o trader. Primeiro, não causar danos. Na sua própria conta. Exatamente. Funciona como um filtro de segurança. Antes de você se comprometer com uma operação baseada, digamos, no gráfico de 10 minutos. Sim. A primeira coisa a fazer é olhar para os tempos maiores. O material dá o exemplo do gráfico de 1 hora, que ele chama de tempo âncora. O tempo âncora é ele que dá a referência ao mapa do território maior. Perfeito. Ele é o chefe da operação, quem dá a direção geral do dia. Entendi. E o objetivo ao olhar para esse chefe é um só: procurar por conflitos. O texto é bem didático nisso. Ele fala, por exemplo, se você está pensando em vender com base num sinal no gráfico de 10 minutos, Certo. sua primeira obrigação é olhar o gráfico de 60 minutos e ver se não existe um forte sinal de compra por lá. Para não tentar remar com seu barquinho contra um transatlântico que vem na direção oposta. É a analogia perfeita, porque a lógica é que nos tempos maiores atuam os operadores com mais capital, os big players. E entrar numa briga contra eles não parece uma boa ideia. É, na maioria das vezes, uma péssima ideia. É o que o material chama de entrar numa cilada. Essa primeira checagem é puramente defensiva. Ela não te diz sim, entre. Ela tem o poder de dizer não, fique fora. Só depois de passar por esse filtro, se não houver um conflito claro, é que a gente começa a pensar na possibilidade de uma entrada. Isso. Certo. Essa ideia do filtro defensivo já muda a perspectiva. Mas o que eu achei mais prático no material é que ele não para por aí.
Não diz só evite conflitos. Ele vai além. Ele vai e cria uma espécie de ranking, um checklist claro dos cenários, do melhor ao pior. Isso transforma a análise em algo bem mais objetivo, né? Com certeza. Vamos começar pelo topo da lista. Qual seria o cenário dos sonhos, a operação perfeita segundo o texto? O material usa uma expressão ótima para descrever. Ele chama de a explosão do preço. A explosão do preço. Gosto do nome. Já cria uma expectativa boa. O que define esse cenário? A definição é o alinhamento total. É quando os 3 tempos gráficos que você está analisando... Maior, médio e menor. Isso, por exemplo, 60, 30 e 10 minutos apontam para a mesmíssima direção. Todos indicam compra ou todos indicam venda. Ah, entendi. O material afirma que, quando essa confluência acontece, essa é a operação mais fácil que tem e a operação mais rápida. E por que mais rápida? A expectativa é que o preço se mova de forma direcional, forte e se resolva em poucos candles, sabe? Sem aquele zigue-zague que testa a paciência da gente. É o sinal verde em todas as avenidas. Você entra e o trânsito flui. Ok, esse é o nirvana do trader. Basicamente. Mas, sendo realista, esse alinhamento de planetas não deve acontecer toda hora. Um trader não passaria dias sem fazer nada se esperasse só por isso. Sim, passaria. E é por isso que o método é forte. Ele não é um sistema binário de perfeito a nada. Existe o segundo melhor caso. E qual seria? O texto classifica como tranquilo. É quando a gente tem 2 dos tempos gráficos apontando para o mesmo lado e o terceiro está neutro. Neutro. Ele não ajuda, mas também não atrapalha. Exatamente. Ele está só observando do banco de reservas, vamos dizer assim. E o que seria um gráfico neutro na prática? Isso não é um pouco subjetivo? É uma boa pergunta. Neutro, no contexto do material, significa ausência de um sinal claro de compra ou de venda. O mercado pode estar lateralizado, andando de lado, sem uma força dominante clara naquele tempo gráfico. Certo. Por exemplo, os gráficos de 10 e 30 minutos mostram uma clara tendência de baixa. Você olha o de 60 minutos e ele está parado, sem topos e fundos ascendentes ou descendentes. Entendi. Nesse caso, como não há um conflito, a operação de venda ainda é considerada de alta probabilidade. A convicção não é máxima como no primeiro cenário, mas a base para entrar ainda é muito sólida. Entendi. Então temos o cenário ideal, com 3 sinais verdes, e o cenário bom, com 2 sinais verdes e um amarelo. Mas tem mais um nível que ainda permite a entrada, certo? Exato. Um que seria, assim, aceitável, mas já com o pé no freio. É o terceiro nível. Acontece quando apenas o tempo menor, o operacional, o de 10 minutos, no exemplo, dá o sinal de entrada. E os outros 2? Enquanto os 2 tempos maiores, o de 30 e o de 60, estão neutros. Esse já me soa um pouco mais arriscado. Parece que você está apostando numa movimentação de curtíssimo prazo, sem o apoio dos generais nos tempos maiores. E é exatamente essa a leitura. A operação é possível porque, lembre-se, a regra de ouro é: não pode haver conflito. E aqui não há. Certo, não há conflito. Mas a força de convicção é visivelmente menor. O operador está agindo com base num sinal local, sem o suporte da maré maior. O material até sugere que, nesse tipo de operação, a cautela deve ser redobrada. Tipo, buscar alvos mais curtos, usar um stop mais justo. Isso. A probabilidade de um movimento perder força rapidamente é consideravelmente maior. Perfeito. Então, resumindo a parte permitida, o ideal é ter todos a favor. O bom é ter 2 a favor e um neutro. E o aceitável é ter 1 a favor e 2 neutros, mas com cuidado. Exato. Isso nos leva, inevitavelmente, à parte mais importante, a regra de ouro da estratégia, o que o material diz que é absolutamente proibido fazer. A palavra-chave repetida quase como um mantra no material é conflito. O texto é taxativo. Eu não posso ter conflito. Esse é o mandamento inquebrável. Não lutarás contra a tendência maior. Precisamente. E ele não deixa espaço para interpretação, dando exemplos muito claros. Tipo, É proibido, por exemplo,
ter um sinal de compra no gráfico de 10 minutos e, ao mesmo tempo, um sinal claro de venda no de 60. Faz todo sentido. Outro cenário de conflito seria compra no de 10, venda no de 30 e o de 60 neutro. A existência de duas forças opostas, mesmo que uma seja de tempo intermediário, já invalida completamente a operação. E o texto descreve o que acontece se o trader teimoso decidir ignorar essa regra. Sim, e a linguagem é intencionalmente forte e visceral para a lição ficar gravada. O material diz que a operação vai voltar na minha cara. Uau! Diz também que vai ser uma operação muito travada ou, a minha favorita, horrorosa. Horrorosa. Acho que todo trader já sentiu isso na pele, aquela operação que você não consegue largar, mas que te suga energia o dia todo. É uma tortura psicológica. A descrição é visceral porque o sentimento é real. Exato. E a lógica por trás disso é muito simples. O operador que entra numa situação de conflito está, na prática, lutando sozinho contra a força de todos que operam com base nos tempos maiores. É o soldado da linha de frente avançando enquanto o batalhão inteiro está batendo em retirada. Que ótima imagem, é isso. É uma batalha perdida antes de começar. O preço pode até andar um pouquinho a seu favor, mas a pressão contrária é tão grande que a chance de uma reversão brusca é altíssima. Certo. A teoria é muito sólida. A hierarquia clara, a lógica defensiva faz todo o sentido. Mas como alguém transforma isso em um hábito, em algo instintivo? Boa pergunta. E o material não fica só na teoria, o que eu acho ótimo. Ele propõe um exercício bem específico. E essa parte é crucial para tirar a estratégia do papel. A sugestão é usar uma conta demo, um ambiente de simulação, para treinar não só a técnica, mas principalmente a mente. O objetivo não é só operar, então. Não. O objetivo é caçar ativamente uma configuração muito específica no mini índice, uma em que pelo menos 2 tempos gráficos estejam apontando para o mesmo lado. Ou seja, ele está pedindo para o praticante ignorar deliberadamente o cenário aceitável. Exato. E focar apenas nos cenários bom e ideal. É forçar um padrão de exigência mais alto. Exatamente. O exercício molda o cérebro para procurar apenas as oportunidades de altíssima probabilidade, aquelas com o vento soprando forte a favor. E tem um detalhe aí que é fascinante, né? Qual? A observação que o próprio texto faz sobre a frequência com que esses cenários aparecem. Ah, sim. Ele alerta que, para encontrar esse ponto de convergência, pode levar uns 2 dias, 3 dias. E essa é a grande lição escondida aí, não é? O exercício não é sobre clicar. É sobre esperar, exato. Sem dúvida. É a lição mais valiosa de todas. E a mais difícil de aprender. Operações de alta probabilidade são, por definição, raras. Elas não acontecem a cada 5 minutos. A estratégia exige uma paciência monumental para esperar o cenário ideal se materializar, em vez de forçar entradas em situações medíocres por pura ansiedade ou tédio. O verdadeiro treino, então, não é sobre aprender a apertar o botão. É sobre aprender a ficar com a mão longe dele na maior parte do tempo. Perfeito. Resumindo tudo o que a gente viu, a grande mensagem deste material é sobre a busca por alinhamento e, talvez de forma ainda mais crítica, sobre a disciplina para reconhecer e fugir do conflito. É uma troca consciente. Uma troca consciente. Trocar a ação constante, aquela necessidade de estar no jogo, pela espera paciente por uma oportunidade de qualidade muito superior. É menos sobre tentar estar certo o tempo todo e mais sobre garantir que você não esteja catastroficamente errado. Concordo. E o que eu acho notável é que isso transcende uma simples regra técnica. É uma filosofia de operação. A abordagem encara o mercado não como uma linha única, mas como um oceano com múltiplas correntes sobrepostas. Gosto dessa analogia. Tem a marola da superfície, que é o tempo gráfico menor, visível e agitada, e tem as correntes profundas, os tempos maiores, que são mais lentas, porém imensamente mais poderosas. E a sua função como navegador não é prever cada marola, mas sim entender para onde as grandes correntes estão te levando. Isso. Antes de colocar o barco na água, você precisa verificar se elas estão fluindo juntas, te ajudando a chegar no destino, ou se estão em conflito, prestes a formar um redemoinho perigoso. Exatamente essa imagem. A estratégia é, antes de tudo, um ato de humildade.
é reconhecer que, como operador individual, sua força é mínima. Uhum. A melhor chance de sucesso não é lutar contra as forças do mercado, mas sim se aliar à tendência dominante e, surfar essa onda. Essa conversa toda me deixa com uma pergunta que o material não aborda diretamente, mas que parece ser o próximo passo lógico. Qual seria? O texto se concentra em 3 tempos gráficos para criar essa harmonia, o que já parece bem robusto. Mas isso me leva a pensar: o que acontece se adicionarmos mais camadas? É uma questão interessante. O famoso mais é sempre melhor? Exato. Se, além dos gráficos de minutos, eu colocar na tela um gráfico diário, um semanal e até um mensal, isso vai sempre trazer mais clareza, confirmando a corrente mais profunda de todas e me dando mais segurança? Ou pode ter o efeito contrário. Pois é. Ou, pelo contrário, em algum ponto isso pode criar ruído excessivo, informação demais e me levar a uma paralisia por análise, onde eu nunca encontro o alinhamento perfeito em todas as 6 ou 7 camadas e acabo não fazendo nada. Um bom ponto. Fica a reflexão sobre onde está o equilíbrio ideal entre ter informação suficiente para uma boa decisão e ter informação demais a ponto de se tornar um obstáculo.